No início havia apenas a Mãe do Caos, um ser todo-poderoso e onipotente que decidiu criar o Rei dos Demônios, a Divindade Suprema, a Árvore Sagrada, o Clã dos Gigantes e os humanos. O Clã das Deusas foi formado e várias raças foram criadas. O Rei dos Demônios, o Reino dos Demônios foi criado e várias raças foram criadas e assim por diante. E as coisas foram se espalhando. Os humanos foram a última criação. E apesar de serem mais fracos, eles eram ditos como os mais perfeitos entre todas as criações já feitas. O Rei Demônio e a Divindade Suprema ficaram cheios de ciúmes porque eles tinham medo que toda a adoração das raças que eles mesmos tinham criado fossem para a Mãe do Caos e não para eles mesmos. Eles queriam ser adorados como deuses, como eles eram, só que existia algo acima deles, algo que criou eles, algo titânico, que era a Mãe do Caos. Então eles decidiram eliminar a Mãe do Caos, selando ela. E nesse selo eles poderiam receber toda a adoração como se eles mesmos fossem os deuses da criação. O clã dos demônios tinha se tornado um dos maiores reinos. E o rei demônio originalmente pensava em dar metade do seu poder ao seu servo, o demônio original. Mas essa escolha estava fora de opção, pois poderia ameaçar o seu reinado e, em vez disso, dividiu esse poder em 10 partes a fim de entregá-lo aos guerreiros do clã demoníaco. Ele achou digno, assim, criar os 10 mandamentos e dividir os 10 grandes poderes dele. Em algum momento no meio disso, o rei demônio, que já tinha criado o demônio original para ser o seu substituto, descobriu que o demônio original tinha se rebelado contra ele. Então o rei demônio derrotou o demônio original e, como punição, dividiu seu corpo em 2 partes. Estes são Cusack e Chandler. Depois os tornou tutores, mestres dos seus filhos para treiná-los em combate e criá-los como candidatos ao trono do Rei dos Demônios. Zeuldres e Meliodas aprenderam exatamente com eles. Um detalhe muito interessante é que os 10 mandamentos são guerreiros formados da metade do poder do rei demoníaco, ou seja, para controlar o reino da forma que ele bem entendia, ele fez os 10 mandamentos usando metade do seu poder. Então todos eles juntos têm apenas 50% ali do poder total do rei demoníaco, que fez esse esquema, essa hierarquia para dominar todo mundo da forma que ele queria, para ter tudo sob o seu controle. Entre os 10 mandamentos havia um guerreiro que se chamava Gunther. Gunther estava apaixonado. É interessante falar aqui que Gunther foi, há muito tempo atrás, o mestre da Merlin dos 7 pecados capitais. Como comandante dos 10 mandamentos estava Meliodas, o primogênito do rei demônio. E a divindade suprema tem a sua própria versão dos 10 mandamentos, que são os 4 arcanjos. E também temos a filha primogênita da divindade suprema, a deusa Elizabeth. Então, há exatamente 6.000 anos antes do primeiro capítulo do anime de Nanatsu no Taizai, começou a grande guerra dos 5 clãs. Aparentemente, por conta da inveja que as outras raças tinham dos humanos, que eram ditos como uma raça perfeita. Mas por que perfeita se eram apenas humanos? Nesses 3.000 anos de guerra, Meliodas tentou chegar ao patamar de rei demônio, liderando os 10 mandamentos. Já nos céus, Mael, um dos arcanjos, era apaixonado pela deusa Elizabeth. Curiosamente, esse arcanjo hoje é Estarosa. E ele tinha a graça do sol. O poder que, curiosamente, hoje é do Escanor, era de Estarosa quando este era um arcanjo. Estarosa, como arcanjo, era praticamente invencível e provavelmente no mesmo nível do Meliodas ou até superior. Então, assim, com 2 guerreiros extremamente poderosos, o mundo estava equilibrado em suas batalhas. E é por isso que ambos suportaram tantos anos de batalhas a fio. De outra forma, tudo teria acabado muito rápido. E todos dos seus clãs seguiam as suas ordens. Eram 2 líderes natos. Toda essa guerra acontecendo, a divindade suprema e o rei demônio nunca questionaram sequer ao menos por que a guerra estava acontecendo. Eles apenas lutaram incansavelmente. E voltando a falar do Gunther, o mago, ele era o mago mais importante do mundo e se tornou um dos mandamentos.
Quando ele ensinou Merlin, ele a conheceu como uma criança prodígio que veio de uma cidade com magos tão poderosos que podiam até mesmo superar alguns deuses e demônios. A cidade de onde Merlin veio prezava muito pelo ensinamento e estudo da magia. Um dia, o inesperado aconteceu e a mulher de Gowther, a sua boneca, morreu. Ela foi brutalmente assassinada pelo arcanjo Mael, que é o Staroza. Então levantou-se a ira de Gowther, que se virou contra o Rei Demônio, e por causa dessa rebeldia ele foi selado. Mesmo selado pelo próprio Rei Demônio, Gowther, o mago mais poderoso que já existiu, conseguiu sair em forma de boneca para o mundo afora. Enquanto seu corpo físico ficava selado no mundo dos demônios, numa prisão eterna, ele, em forma de boneca, conseguia se movimentar pelo mundo. Gowther criou uma boneca muito parecida com a sua amada, colocou nela o seu nome e assim ele foi capaz de viver normalmente no mundo real. O pai de Merlin fez uma viagem até o purgatório de apenas 1 minuto, onde ele saiu completamente insano, louco e muito velho. Merlin ficou sozinha, sem pai e sem mestre. Merlin estava abandonada e o seu povo somente queria explorar ela e usar os seus dons mágicos. Ela foi uma criança que cresceu sem carinho, sem afeto, apenas com pessoas explorando ela de todas as formas. Um dia ela decidiu fugir dali. Durante sua fuga, ela conhece Meliodas, o grande líder dos 10 mandamentos. Diferente dos outros, ele aperta a mão de Merlin. E por Meliodas ter estendido a mão à pequena criança Merlin e não ter tentado usá-la, ou sentir medo dela, ou ameaçá-la, ela sentiu um carinho, um afeto muito grande e apaixonou-se por ele. Então Merlin voltou ao seu povo e concentrou em focar nos seus estudos com esperanças de um dia voltar a se encontrar com Meliodas. Meliodas, mesmo tendo o cargo mais poderoso dos demônios, não tinha um pai que o entendesse ou um irmão que o ouvisse. No meio de tantas batalhas entre clãs, um dia Meliodas encontra-se face a face com a deusa Elizabeth. O primogênito do rei demônio e a primogênita da divindade suprema se encontram no meio do campo de batalha. E acontece que Meliodas acaba ficando perdidamente apaixonado pela filha primogênita da deusa suprema. A atitude mais proibida e mais perigosa de todo o universo. E eles começaram a se encontrar secretamente. Os dois estavam realmente apaixonados. Sendo assim, Meliodas começou a rever os seus atos e viu que poderia ter um outro futuro da sua vida a não ser obedecer o seu pai e liderar o clã dos demônios. Meliodas tinha conhecido os sentimentos. O rei demônio os espionou e os descobriu fazendo o ato proibido. Mael, o arcanjo, ficou maluco, pois era apaixonado por Elizabeth. A mesma coisa aconteceu com Merlin quando descobriu que os dois estavam juntos. A união Meliodas e Elizabeth era algo extremamente proibido. Quando Merlin se encontrou com Meliodas, ela tinha transformado seu corpo numa mulher adulta, porque ela estava preparada para se declarar para Meliodas e ficar com ele, mas ela não contava que a Elizabeth tinha chegado primeiro. Merlin não foi correspondida, mas também não odiou o casal Elizabeth e Meliodas. Ela conseguiu lidar com isso. Na verdade, Merlin seguiu em frente com isso muito bem e se tornou amiga deles. Desde então, Merlin trata Elizabeth como irmã mais velha. Trata Elizabeth com respeito. Uma cena engraçada do anime que todo mundo achou estranho. Quando Elizabeth despertou como deusa e Merlin a chamava de Oni-chan, a grande irmã, a irmã mais velha, a pessoa que praticamente cuidou dela quando ela era apenas uma criança. Então, devido aos grandes dons de Merlin, todos os clãs queriam que Merlin estivesse do seu lado. Várias pessoas chamaram ela para o seu lado e ela decidiu criar uma competição entre os clãs. Ela disse que quem desse o melhor presente para ela ganharia sua lealdade, ela se tornaria a maga do clã. Sendo assim, o clã que tivesse a Merlin seria um clã muito mais poderoso e poderia assim ganhar mais facilmente as guerras que travasse.
O Rei Demônio, com todo o seu poder, deu a Merlin habilidades gigantescas que somente o clã demônio poderia ter. E a Divindade Suprema deu imunidade a maldições e imune ao poder dos 10 mandamentos. Quando recebeu seus presentes, Merlin rejeitou os 2 clãs, e isso fez com que a fúria dos deuses se levantasse contra ela e seu povo, e tanto o Rei Demônio quanto a Divindade Suprema destruíram a cidade de Merlin e os magos feiticeiros que existiam lá. Todos eles foram destruídos por causa de um capricho